20 de outubro, dois Messias, um sacerdotal e outro real. João capítulo 1, versos 19 até o 23. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista fazia tanto sucesso ali, é tão bem aceito, multidões seguiam João Batista. Centenas foram batizados. João Batista tinha uma pregação dura, uma pregação de arrependimento, expunha-lhes os pecados, os erros que eles estavam cometendo, não só das pessoas, mas das autoridades, dos soldados, dos líderes. Tanto é que ele foi chamar a atenção do rei Herodes, e ele então foi condenado à morte pela esposa do Herodes, que era casada com Herodes, mas também era casada com o irmão de Herodes. Então, era um pecado. Ela largou o cunhado para ficar com Herodes. E a filha que pediu a cabeça de João Batista não era filha de Herodes, era filha só de Herodias, que era sobrinha de Herodes. Então o pecado estava feito ali, e João Batista disse: você está pecando. Diante de Deus você está em pecado, isso não pode fazer. Esse casamento não é válido. Herodes gostava muito de João Batista e até poupou ele da morte, deixando-o na prisão, e seu plano era soltar depois. Mas Herodias criou um ódio muito grande por falar essas verdades tão duras. Então, lembra-se quando Jesus perguntou, João batizava, o batismo de João era do céu ou era da terra? E eles então, os líderes, se reuniram para responder essa pergunta a Jesus e pensaram então: se nós respondermos do céu, ele vai dizer: então por que vocês não aceitam João Batista? Por que vocês não se batizaram com João Batista? Então não podemos dar essa resposta. Se dissermos é da terra, então aí a população que amava João Batista, que foram batizados por João Batista, a multidão iria contra eles. E isso era perigoso. Surgiu uma revolta no reino ali. Então eles ficaram numa situação difícil para responder. Disseram para Jesus: nós não sabemos. Por quê? Porque João Batista era querido da multidão. Ele era um ser puro,
considerado como um profeta que veio de Deus e batizava no Rio Jordão, por isso que ele chama, o apelidaram de Batista, João Batista, que é o João que batizava. Mas os judeus, uma parte dos judeus, acreditavam em dois Messias. Eles acreditavam que Deus ia mandar dois Messias. Um Messias era sacerdotal, queria colocar a doutrina certa. E outro Messias era real, ou seja, era rei. Era o rei todo-poderoso que viria para livrá-los do jugo romano. O motivo dos judeus mandar os sacerdotes e levitas ligados à religião perguntar para João Batista quem era ele, eles estavam dizendo assim: se você disser que é o Messias sacerdotal, nós vamos aceitar você. Você é de Deus mesmo, porque você não vai libertar nos libertar do jugo romano. Você vai nos encaminhar na doutrina, nos ensinamentos. E isso é bom. Então, quem é você? E então João Batista, sabendo que a intenção deles, disse: eu não sou o Cristo. Quer dizer, eu não sou o Messias. Nem a expectativa de vocês sacerdotal e nem real. Mas quem é você? Você é Elias? Porque o Antigo Testamento diz que antes do Messias vir, Deus mandaria Elias, que era realmente João Batista, mas não era o Elias, era no espírito de Elias, que desafiou lá no Monte Carmelo e falou a verdade, mostrou quem era Deus. Então, você é Elias? Não sou. Você é um profeta? Não. Então diga para nós quem é você, para que a gente possa informar os judeus que pediram para nós uma resposta sobre quem é você. O que você diz sobre você? João Batista então cita Isaías. Diz assim: eu sou a voz que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse Isaías, porque o Senhor logo vem, chegará em glória. Então vocês precisam endireitar as veredas. O que são veredas? Caminho. Era comum, quando o rei ia visitar alguma cidade e sua comitiva, alguns dias antes, iam na frente vários trabalhadores, dezenas, para endireitar o caminho, tirar pedras do caminho, para tapar os buracos. Se tiver uma curva muito acentuada, eles cortavam o barranco lá para que a curva fosse mais nivelada possível, mais amena, para que fosse perfeita a viagem do rei. Então, eles entendiam muito bem isso. Endireitai o vosso caminho, porque eu não sou o Messias, mas o Messias vai vir. Está chegando o Messias. Está na hora dele vir. Ora, o Messias já estava entre eles.
apenas não havia sido manifestado ainda, porque há uma diferença entre João Batista e Jesus, uma diferença de idade de 6 meses só. Então Jesus estava ali, daqui a pouco ele seria batizado e iniciaria o seu ministério com 30 anos. E João Batista iria dar o pontapé inicial em toda essa missão. Ele iria batizar Jesus. Agora, ele mesmo não sabia que iria batizar Jesus. Ele, no seu íntimo, achava que jamais isso ia acontecer, porque ele não era digno disso. E quando Jesus aparece e fala, eu quero ser batizado por você, ele fala, não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse, não, aceita por enquanto, porque assim convém cumprir tudo que está escrito. Então ele veio dizer, eu não sou a luz, mas sou o enviado de Deus para testemunhar da luz, para preparar o povo para a vinda do Messias, que está chegando. Daqui a pouco ele se manifesta. Eu estou fazendo uma obra muito inferior do que ele fará. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Cristo era mais importante que João Batista. Ele existia antes de João Batista. Veja que ironia aí, né? João era mais velho do que Jesus, ele nasceu primeiro. Mas João falava, ele existia antes de mim, porque ele estava se referindo à divindade de Jesus Cristo, à eternidade de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, João era apenas aquele que apontou para Jesus, dizendo, este é o Messias. Vocês não perguntaram onde está o Messias? Aqui está o Messias. Ele fez isso quando batizou Jesus. Mas o que dizia o capítulo 40, que todos os judeus sabiam de cor? Quando João Batista deu essa resposta, remeteu a eles para estudar Isaías 40, que dizia o quê? 40 de 1 a 5. É fim do dia da angústia. Será perdoado todos os vossos pecados. Mas preparai o caminho, endireitai as veredas, porque a glória do Senhor se manifestará. João veio a fim de preparar o coração das pessoas para Jesus. Nós temos uma missão como João Batista. Nós somos o João Batista moderno. Porque João Batista veio preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Nós somos o João Batista que deve estar no espírito de Elias, como João Batista esteve, combatendo o bom combate, firmes, para preparar o coração das pessoas para a segunda vinda de Jesus Cristo, que já está nas portas. Se nós estudarmos o Apocalipse, nós vemos que pouca coisa das profecias restam a acontecer. Se nós olharmos Daniel 2, estamos nas unhas da estátua que caiu aos reinos. É quase meia-noite na história profética. Jesus vem. Não vem como sacerdotal. Esse ele já veio.
Jesus, como sacerdotal, veio. É aquele sacerdote que prega pela palavra e pela ação, que dá a sua vida, que mostra o caminho. E agora ele vem como rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Preparai o caminho. Eu devo preparar o meu caminho. Você deve preparar o seu caminho para encontrar com o seu Deus.